Se você está chegando aqui agora, eu sou Duda, artista, psicóloga e arteterapeuta, e esse é o 9º vídeo da série A Deusa em Nós. O objetivo dessa série é trazer algumas histórias mitológicas e alguns contos também, para que a gente possa nos perceber através das imagens arquetípicas que essas histórias trazem para a gente. Esse processo serve para que a gente possa fazer o nosso processo de autoconhecimento ser mais interessante, mais fácil. Não, mais fácil não vai ser nunca. Vai ser sempre difícil e vai ser sempre doloroso. Mas, pelo menos, mais interessante, porque olhar através do ponto de vista das mitologias, das histórias, facilita a percepção do que em nós a gente precisa trabalhar. Infelizmente, não tem como fazer a história toda caber dentro de um vídeo como esse, especialmente quando a gente fala de um mito que é, além de antigo, bem complexo, como é o mito de Inanna. Inanna é uma deusa suméria que tem uma irmã. Eu vou tentar fazer um resumo aqui em 30 segundos da história de Inanna e Ereshkigal. Inanna é uma deusa que vive na superfície e ela decide, num determinado momento, ir visitar sua irmã, que é a deusa do submundo. No momento em que ela faz essa descida, ou pelo menos ela começa a fazer esse processo de descida, Ereshkigal fica muito chateada porque ela sente que Inanna não foi convidada e não devia estar decidindo por conta própria fazer uma visita para ela. E ela então resolve que Inanna deve passar por todas as etapas de descida que qualquer pessoa, qualquer mortal passaria. O que significa que Inanna tem que atravessar 7 portais de descida até o submundo, e em cada um desses portais ela precisa deixar uma parte das suas vestimentas e indumentária, vestimentas e joias e tudo mais que ela carrega nela. Esse percurso é também uma das maneiras da gente olhar para como nós mulheres precisamos nos despir de uma série de coisas que nós carregamos para poder ir ao encontro da parte nossa ou da parte do nosso feminino que não está exposto, que não está posto à luz. A gente precisa entender que essa história ela vai falar sobre 2 lados da moeda. Ela vai falar sobre um lado solar e um lado lunar, um lado luminoso ou luminoso e um lado sombrio. E como, para que a gente possa encontrar a nossa integridade, o feminino integral, a gente precisa unir essas 2 partes. Bom, tem vários aspectos da história que a gente podia explorar. Por exemplo, a gente podia explorar cada um dos portais e o que fica em cada um desses portais e o significado de cada coisa que fica, né? A coroa, as pulseiras, os colares, as vestes e cada parte das vestes, desde a capa de rainha até as roupas íntimas. Mas eu escolhi selecionar uma parte que para mim é muito importante dessa história, que é esse aspecto dual do feminino. Porque na nossa cultura a gente foi ensinada que existe uma qualidade de feminino que é aceitável. E se eu perguntar para você o que é ser uma mulher feminina, eu tenho certeza que na sua cabeça vai vir uma ideia muito bem formada e bastante estereotipada do que é ser mulher e principalmente do que é ser uma mulher feminina. Se você tem essa ideia bem configurada aí dentro de você, significa que longe da sua consciência, ou seja, lá no seu inconsciente, está um outro aspecto do que é ser mulher e do que é feminino que fica lá na sombra. Então, a história de Inanna, ela vai nos mostrar o que é necessário fazer para que a gente possa se despir de tudo isso e depois recuperar apenas o que é realmente essencial para que o casamento, a integração entre o feminino que está na luz e o feminino que está na sombra possa formar uma parte inteira.
uma mulher inteira. Através desse mito, a gente tem a oportunidade de entender o que é realmente essencial. E isso é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer por nós mesmos no nosso processo de autoconhecimento. Porque a gente fica muito ocupada com várias coisas que não são tão importantes e esquece de olhar para aquelas coisas que são realmente essenciais. Se você quiser saber mais conteúdos sobre esse mito, essa história e outras histórias, me segue também lá no @dudadorea. Você vai ter acesso a não só comentários sobre mitos, histórias, contos, mas também grupos de mulheres, círculos de diálogo sobre outras histórias e indicações de livros, filmes e uma série de outras coisas que são tão legais no nosso processo de autoconhecimento.